paz do Senhor, meus irmãos. Estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, lição da Revista dos Jovens, que tem o título Quarto Sinal, a multiplicação dos pães e peixes. O tema do trimestre é Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Revista comentada pelo pastor Silas Queiroz, louvado seja o nome do Senhor. Pedimos aos irmãos que possam compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Se estiver assistindo pelo Instagram, vai na BIOS e lá tem um link para o canal. Também temos os links para download dos slides que estamos utilizando, tanto PDF como PowerPoint. Os irmãos podem baixar e se utilizar livremente. Glórias a Deus. Então vamos falar sobre esse quarto sinal. Temos estudado o livro de João e vemos que João registra 7 sinais para demonstrar a deidade de Cristo, demonstrar, aleluia, também a sua humanidade, que ele se tornou carne, habitou entre nós, mas era plenamente Deus e plenamente homem. E agora vamos ver um sinal que ele vai fazer ali de forma pública, e muitas pessoas serão beneficiadas. As pessoas já estavam seguindo a ele por causa dos sinais, das curas, e nós veremos agora esse maravilhoso sinal. E infelizmente muitos interpretaram errado, como hoje também muitos não entendem quem é o Cristo e vão atrás de Cristo apenas pelo milagre. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Jesus apenas nessa vida, somos dos mais miseráveis dos homens. Então nós devemos entender plenamente qual era a função de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para podermos segui-lo e aguardar, aleluias, o dia maravilhoso que ele virá buscar a sua igreja, pois ele cumpriu sua função ali na cruz, morrendo por nós e nos salvando. Ele venceu a morte, foi primícia na ressurreição e um dia veio buscar a sua igreja. Glórias a Deus, que nós não viemos a buscar a Deus só pelos sinais, como veremos na lição de hoje. Texto principal: Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. João 6, 11. Então a fartura foi grande ali, que, aleluia, a distribuição foi conforme eles se saciavam, eles tiveram o suficiente para se saciar ali com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso. Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. É o resumo da nossa lição. Os objetivos: conhecer a segunda fase do ministério de Jesus na Galiléia dos gentios, mostrar que os sinais apresentados por Jesus eram atrativos para as multidões e compreender que os judeus tinham um entendimento imperfeito de Jesus Cristo e seu ministério. Texto bíblico, está lá em João, capítulo 6, versículo 3 a 12. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. E igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Glórias a Deus, Foram recolhidos ali 12 cestos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, André disse assim: que é esse total, que é essa quantidade para tantos? E Filipe disse: ainda 200 dinheiros não dá para comprar pão para todo mundo, para que cada um receba um pouco. Aleluia. Mas o milagre de Jesus foi surpreendente e não deu só um pouco, deu para saciar. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda sobrou, ainda sobejou. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: estudaremos mais um sinal miraculoso, a multiplicação dos pães e peixes.
São 2 os milagres de multiplicação registrados pelos evangelistas. O primeiro, de 5 pães e 2 peixinhos, consta dos 4 evangelhos. O segundo, de 7 pães e uns poucos peixinhos, foi registrado somente por Mateus e Marcos. E a referência de Mateus 14 fala da primeira multiplicação. Na verdade, a segunda multiplicação está em Mateus 15. E Marcos 8, de 1 a 9. O primeiro milagre alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. João 6,10. O segundo milagre, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Né? Então, 5.000 mais mulheres e crianças deve ter passado de 12.000 pessoas. E o segundo milagre, 4.000, também aproximadamente 10.000, 11.000 pessoas, quando for contabilizar mulheres e crianças. Né? Então, a Bíblia fala só do número de homens. O sinal de João 6 não ficou circunscrito aos discípulos, à família de um oficial do rei ou aos religiosos de Jerusalém. Alcançou uma grande multidão, e justamente na Galiléia dos gentios. Consideraremos esses e outros aspectos na lição de hoje. Então vamos falar a respeito desse milagre que abrangeu toda aquela multidão e também falar sobre essa região Galiléia dos gentios. Primeiro tópico da lição, Galiléia dos gentios. Né? Então, temos aí o mapa, aí esse rosinha aqui em cima é Galiléia. Né? Então vemos que Jerusalém é lá embaixo no amarelo, aquele pontinho vermelho. Depois vem a região da Samaria, então a região ali da Galiléia. E vamos entender por que se chama Galiléia dos gentios. Primeiro subtópico, a segunda fase do ministério. Na primeira fase do seu ministério, Jesus faz várias incursões à Judéia. Há intercalações, mas a segunda fase ocorre proeminente na Galiléia. E a terceira e a última é a consumação novamente na Judéia. Então já estudamos, né, alguns milagres que foram feitos em Caná e em Jerusalém. O diálogo ali de Jesus com Nicodemos. Então vimos que havia algumas expulsões. Jesus saía da Galiléia, ia para a Judéia e voltava. Mas nessa segunda fase ele vai ficar mais na Galiléia. Né? Então é aqui também os outros evangelistas vão registrar. E por último, né, vai concluir o seu ministério ali na Judéia. A narrativa de João da primeira multiplicação perpassa por essa fase mais intensa na Galiléia, em perfeita consonância com os demais evangelhos que cobrem mais o ministério de Cristo entre os galileus. Isso nos indica mais um propósito de João, de ampliar os seus leitores ao conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo o tempo maior de sua vida e obra em relação aos sinóticos, cuja narrativa atinge apenas cerca de 1 ano da vida do Messias e a consumação nos dias finais em Jerusalém. Então João abrange um tempo maior, ele registra coisas que aconteceram logo no começo do seu ministério, ele registra até o primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho. Então, mas os outros evangelhos, os sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, registram mais um período final do ministério e registra essa fase que foi intensa ali na Galiléia. Então João também vai abranger esse momento, né, e vai, né, expor para o seu leitor, para o seu público, né, essa fase do ministério de Jesus ali na Galiléia. Mais que um propósito de João, vemos a perfeição da obra revelacional dirigida pelo Espírito Santo. Abrir esse parênteses e falar um pouco sobre o ministério de Jesus entre os galileus. Demonstra como isso não passou totalmente ao largo das narrativas joaninas. Né? Então o Espírito Santo inspira João a escrever também sobre esse momento e demonstra, né, com isso, né, também a questão da deidade de Jesus e da amplitude do seu ministério. Né? Ele não estava ali, como viu na lição passada, só no centro judaico. Em João 7,1 há o registro sintético dessa fase, ao dizer que Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Né? Também vimos na lição passada que muitas das vezes Jesus se revelava e outras das vezes ele se ocultava. Né, ele saía dali daquela região porque queriam prendê-lo, queriam matá-lo, e não era no tempo dos homens, mas era no tempo de Deus. Então tudo acontece conforme o plano de Deus. Jesus teve que cumprir todo o seu ministério, teve que deixar os apóstolos preparados, instruídos, né? Passaram ali na faculdade de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, durante todo aquele tempo, e só no tempo certo Jesus se entrega, ele se doou, né? Os homens não pegaram ele de surpresa, ele se entregou por nós. Tanto é que quando foram prendê-lo, disseram quem é Jesus, ele diz eu sou, e todos caíram por terra. Então eles não tinham nenhuma força para prender Jesus, a não ser se Jesus se entregasse. Há, portanto, uma complementariedade narrativa entre todos os evangelhos, né? Então, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente junta tudo e aprende muitas coisas a respeito dos dias de Jesus aqui na Terra.
Por que Galiléia dos Gentios? A Galiléia está situada no norte de Israel, oeste do Rio Jordão, em torno e acima do grande lago que leva o mesmo nome. Né? Então vimos lá no mapa, Galiléia lá em cima, em torno ali do Mar da Galiléia. Em Isaías 9:1 é chamado de Galiléia dos Gentios, terra de Zebulon e de Naphtali, as tribos que nos dias de Josué herdaram a região. Está lá em Isaías 9:1, na nova versão transformadora. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon, de Naphtali, será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos Gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Então Isaías estava contemplando esse momento, né, em que aquela região tinha sido dominada pela Assíria. Né, eles haviam sido humilhados, desprezados, haviam sido expulsos do seu lugar. E como veremos, né, a Assíria tinha colocado outros moradores ali naquela região, que era a estratégia dos assírios, né, de dissolver qualquer identidade cultural, nacional. E quando eles dominavam uma região, tiravam os habitantes dali, jogavam para outro lugar e miscigenavam ali com outras nações para poderem perder toda a identidade. Isso aconteceu já de pronto ali nessa região, na Galiléia. Por quê? Porque ali está começando a Assíria dominar. Só em 722 que a Assíria vai completar essa dominação sobre todo o reino do norte de Israel. Mas essa região já foi logo nas primeiras investidas. Então essa região Deus ia ainda abençoar, né? Poderia se dizer, acabou tudo ali. Mas havia uma promessa que no futuro a Galiléia dos Gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória, porque Jesus estaria ali atuando de forma maravilhosa. Estaria até morando ali, glórias a Deus, em Cafarnaum. Morou primeiro em Nazaré e depois em Cafarnaum. Foi devastada quando da invasão da Síria em 733 a.C. e teve sua ocupação alterada. Registros históricos citados na Bíblia do Estudo Roma dão conta de que para lá foram levados egípcios, árabes, fenícios e gregos. Então, segundo a Reis 15:29, nós lemos o seguinte: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel Bat-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galiléia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou à Síria. Então, essas primeiras investidas, a Assíria leva essa região cativa. Isso levou a Galiléia a ser uma região considerada predominantemente como gentia e pagã. Por isso era considerada como Galiléia dos Gentios ou Galiléia das Nações. Né? Então, levou o povo ali, as tribos de Naphtali e de Zebulon cativos, e colocou ali naquela região várias misturas, egípcios, árabes, fenícios e gregos. Então se tornou uma região predominantemente como gentia e pagã. É o que aconteceu também na Samaria, só que foi em 722. Né? Tanto é que os samaritanos já, né, se misturou de tal forma que deixaram de ser judeus. Aqui nessa região aconteceu a mesma coisa, só que nós veremos que mais à frente judeus vão migrar para lá, quando na ocasião reinava Herodes. A gente vai ver daqui a pouco. A segunda fase do ministério de Jesus, portanto, é uma eloquente demonstração de quanto ele se dedicou a essa população heterogênea, revelando o caráter universal de sua missão. Então havia essa mistura, né, como base agora da população daquela região, mas veremos que vão chegar outros judeus para morar ali, diferente da região da Samaria, que prevaleceu a mistura, e os judeus já não queriam nem contato com a Samaria. Terceiro subtópico, a Galiléia dos dias de Jesus. Então vamos ver como estava agora essa região, que em 733 a.C. tinha sido tomada e substituída ali a sua população. Vamos ver como é que estava agora nos dias de Jesus. A predominância gentílica na Galiléia recebeu sensível mudança depois que Herodes anexou seu reino, mas isso não eliminou a miscigenação. Para lá afluíram muitos judeus e a região se tornou mais populosa. Então, nos dias de Herodes anexou a Galiléia a seu reino. Ele era um rei vassalo ali, um rei dominado por Roma. E ele então, quando ele anexa a Galiléia a seu reino, muitos judeus vão para lá. Mas ainda estava ali também toda aquela mistura.
Só que o judeu, né, legítimo, ele não quer se misturar, né? Ele continua ali, preserva ali a sua identidade. Mas já havia toda a mistura histórica. Tinha cerca de 240 cidades e vilas, segundo Flávio José. As principais eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, a capital. Por sua histórica heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada por gregos e romanos, o termo Galileu ganhou um conceito pejorativo entre os judeus da Judéia. Então, na Judéia, eles tinham esse desprezo, tinham essa discriminação com os galileus por causa dessa mistura que havia lá historicamente, né? Mesmo tendo judeus ali que não se misturaram agora, que chegaram depois de Herodes, né? Quem vinha da Galileia era desprezado. Esse era um dos motivos que apresentava para a rejeição de Jesus, que considerava ser um galileu, né? Então, não consideravam Jesus nem como se fosse um judeu legítimo, mas achava que ele fazia parte daquela mistura dos povos. Mas não, a sua família foi para lá, em algum determinado momento, né, após Herodes, ali como estudamos, e era uma família judia, né, legítima. Até nesse aspecto vem uma sabedoria divina em ação, confundindo aqueles que, pela dureza do coração, rejeitavam o Salvador. Então, Deus sempre chama os que não são para confundir os que são. Eles rejeitavam, mas foi dali a promessa, a profecia já tinha dito, né, que ali se encheria de glória, louvado seja o Senhor. Já tinha dito onde Jesus, né, cresceria, né, Nazaré. Já tinha dito que Jesus ia nascer ali em Belém. Então, tudo se cumpre cabalmente a palavra de Deus. Só que aqueles que diziam ser leitores da Bíblia não entendiam nada e acusavam Jesus e rejeitavam Jesus de toda forma, seguindo os sinais, né? Então vemos nessa fase do ministério de Jesus na Galileia que ele era seguido por multidões, né? Tanto é que houve esse milagre da multiplicação por 2 vezes nessa mesma região, né? Então as multidões eram grandes, iam atrás dos sinais. Os sinais tinham um propósito, né? Deus, né, operava sinais por um propósito legítimo, embora muitos ali da multidão não entendiam, né? Estavam seguindo apenas os sinais e não a Jesus. Um atrativo para as multidões. Os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo, ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa dos milagres. É o que acontece hoje. Quantas igrejas enormes surgem, né? Cidades, templos, né? Catedrais, e em busca, né, pessoas que lotam em busca apenas de milagres, de sinais. Também ali só se prega isso, só se vende isso, né? Não ensina as pessoas que devem se santificar, devem se renunciar a si mesmo para poderem morar no céu. Não fala sobre o arrebatamento nem sobre santificação. Então as pessoas, o fim delas é os milagres, mas os milagres aqui operados por Jesus eram um meio para levar aos fins. Glórias a Deus. E qual era o fim? Era a salvação daquelas vidas. Jesus depois sempre aproveitava a ocasião para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia não podemos desprezar a importância dos sinais para produzir a fé e contribuir para o conhecimento maior do poder de Deus e seus propósitos, né? Então imagine, os sinais seguirão os que creem. Imagine quando você já crê, já conhece a palavra, já viu a palavra e agora aprova o milagre da sua vida. Aí é coisa maravilhosa, coisa do céu. Mas você seguir só o sinal, só o milagre, e não obedecer ao Senhor, não servir ao Senhor, aí você está sendo, como diz a palavra do Senhor, né, dos homens os mais miseráveis, pois está esperando Jesus só nessa vida. Mas o nosso objetivo é encontrar com Jesus, como diz o hino, né? Verei face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Esse é o nosso alvo. Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. Jesus realizou muitos milagres e prometeu que a sua testemunha receberia um poder para realizar obras ainda maiores, né? Está lá em João 14:12. Incluindo expulsar demônios, falar novas línguas, operar maravilhas e cura. Até hoje nós cremos na continuidade dos sinais. Os sinais seguirão os que creem, né? Em meu nome, né, imporão a mão sobre os enfermos, né, sararão, né, tomarão algo mortífero, não fará mal, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Tudo isso nós cremos na atualidade, porque isso tem um propósito. Isso é para, aleluias, ratificar, né, a autoridade da palavra, do poder de Deus, para que as pessoas creiam. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os discípulos saíram pregando, o Senhor Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que se seguiram, né? Inclusive em Lucas, né, antes, o que antecede
esse sinal da multiplicação é exatamente isso. É uma missão, né, que os 12 saem ali pregando e curando e operando milagres, louvado seja o Senhor, e anunciando o Evangelho, anunciando o Reino. Glórias a Deus. Então, talvez aquela multidão já estava também reunida, né, não só pelo que Jesus fazia, mas que até os apóstolos estavam executando ali pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Os sinais não cessaram no primeiro século, tem acontecido durante toda a história da igreja e ainda se manifestam entre nós. Precisamos buscá-lo com fé, pois disse Jesus, e tudo quanto pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, né? Então, se é para a glória do Senhor, o Senhor fará, louvado seja o nome do Senhor. O propósito revelacional, segundo o subtópico, João registra que a multidão seguia a Jesus porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Nessa movimentação pública, Jesus prossegue seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de revelar-se à humanidade, né? Então, o propósito do milagre era revelar Jesus. Jesus não estava operando milagre para agariar multidões, não. Ele queria que as pessoas viessem até ele para ele poder ensinar, para ele poder se revelar. Mais uma vez, age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar o problema instaurado, ao questionar Filipe sobre a compra de pães para alimentar a multidão. Glórias a Deus. Então Jesus demonstra ali que os homens não podem fazer tais coisas se não vier de Deus, né? Como diz lá em João 15, né? Sem Jesus nada podemos fazer. Louvado seja o Senhor. Então Jesus pergunta a Filipe, testando ali, né, Filipe, para ver o que Filipe ia dizer. Como aceitou o evangelista, na verdade Jesus bem sabia o que havia de fazer. Ou seja, o propósito foi específico, realizar o sinal para revelar seu poder aos homens, a fim de que crescem nele. Glórias a Deus, né? E é interessante que eles vão depois associar, né, ao que Jesus fez, a dizer que Jesus é um profeta. Glórias a Deus. Que profeta é esse? Aquele profeta que Moisés disse que ia surgir um profeta semelhante a ele. A este ouvi. Eles se lembram desse sinal maravilhoso da multiplicação do pão, né? Lembra a que Moisés fazia lá no deserto, aleluia, quando rogava a Deus e Deus mandava o maná, aleluia. Então, mais um sinal que demonstra a deidade de Jesus. Ele fornece, né? Ele supre o pão, glórias a Deus. Está aqui um rapaz, subtópico 3. Além de o lugar ser afastado, Filipe indicou o obstáculo financeiro, já que para supri-los de pão seria necessário mais de 200 dinheiros, equivalente a cerca de 10 meses de trabalho. Então, um dinheiro era um dia de trabalho. Então, Filipe dizia essa incapacidade, esse obstáculo. Mesmo assim, era para comprar uma quantidade para dar um pouco para cada um, como diz Filipe, né? Diante disso, André informa que havia ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas logo reconhece que isso era absolutamente nada para a multidão reunida. De qualquer sorte, a informação trazida por André foi válida, porque foi a partir dessa insuficiência humana, seguida de uma atitude de desprendimento, que houve a operação do milagre, né? Então André disse, temos pouquinho, o rapaz ali só tem um pouquinho. Então, insuficiência, né? Nós não podemos. Aleluia. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer com a nossa força, com o nosso recurso, com a nossa inteligência, nada. É pouco. Glórias a Deus. E houve também o desprendimento, porque o rapaz deu, né? O rapaz poderia ser mal, né? Poderia ser egoísta, falar, não, isso aqui é minha merenda. Não vou dar para ninguém. Glórias a Deus. Então houve a insuficiência humana, a atitude de desprendimento que o rapaz deu, e houve a operação do milagre. A lição que tiramos é, o pouco que temos realmente é insuficiente, mas quando entregue a Jesus pode se tornar muito e servir para alimentar grandes multidões. Então, tudo que nós tivermos em nossas mãos, aleluia, nunca venhamos a menosprezar, dizer, eu não tenho nada, não sei nada, não posso nada. O seu pouquinho na mão de Jesus pode alimentar multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega a Jesus o pouquinho que você tem. Da mesma forma que Jesus operou aquele milagre a partir do pouco que tinha aquele jovem, pode fazer em relação a qualquer um de nós, desde que coloquemos em suas mãos tudo que somos e temos, né? Então, quando eu falo de entregar a Jesus, não estou falando aqui financeiramente, não. Como diz aqui, tudo que somos, você tem que entregar a você mesmo, tua capacidade, teu talento, teu dom, glórias a Deus, para granjear, para que ele possa ser multiplicado. Com o rapaz, aqueles 5 pães e 2 peixinhos continuariam sendo 5 pães e 2 peixinhos. Entregue a Jesus, foram multiplicados e alimentaram a multidão que ainda sobejaram
enchendo 12 cestos de pedaços de pães. Que maravilha, né? O que Jesus pode fazer quando nós nos desprendemos, cremos, confiamos, aleluias, e colocamos na mão dele, porque ele pode multiplicar, ele pode fazer tudo. Lembramos também lá do azeite da viúva, né? Da farinha, glórias a Deus. Só Deus, aleluias, e o Emmanuel estava ali no meio deles, aleluias, e pôde fazer aquele sinal maravilhoso, por isso revelado, registrado, para demonstrar que ele era Deus. Uma compreensão imperfeita no tópico 3. Os que viram o milagre concluíram que Jesus era verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Está vendo? Que profeta era esse? O profeta que Moisés havia, falado. Está lá em Atos 3:22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, que associação fizeram? Do pão. Esse pão maravilhoso que serviu tanta gente. Se lembraram do maná, glórias a Deus. Isso demonstra como era patente a expectativa messiânica em Israel. Então, vocês viram o sinal e falaram: esse aí é o novo Moisés. Glórias a Deus. Eles tinham essa sede, esse desejo no Messias. Porém, o Messias que eles esperavam era diferente do que a Bíblia anunciava, do que os profetas anunciavam, do que Jesus ensinava. O problema era a ausência de compreensão correta da identidade do ministério do Messias. Grupos distintos de judeus tinham expectativa diferente, de acordo com as suas crenças e aspirações. Uns queriam que viesse para matar os romanos, outros queriam apenas restaurar o domínio, o seu reino, como diz aqui em Atos 1:6, aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram, os próprios discípulos, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? A gente vê também que os discípulos, a mãe de um chega lá e fala: Jesus, no seu reino bote um aqui à sua direita, outro à tua esquerda. Glórias a Deus. Então eles tinham talvez essa expectativa errada. O que predominava era o interesse na implantação de um reino terreno, de caráter político, o que se viu mesmo entre os discípulos. Então até os discípulos tinham esse pensamento. Eles queriam realmente sair do jugo de Roma. Só que Jesus veio quebrar o jugo do pecado, que era pior, que conduz o homem à perdição eterna, à morte. Eles preferiam um rei naquele momento, mas continuar nas suas práticas frias, que Deus já não tolerava mais. Vemos que a religião estava corrompida, o sacerdócio estava corrompido, o templo era comércio. Não era isso que Jesus queria, e ele veio restaurar, aleluia, a comunhão do homem com Deus. Segundo subtópico, a sedução do pluralismo religioso. Em nossos dias também existe uma multiplicidade de crenças sobre Jesus, com muitos o situando como mais um dos personagens da espiritualidade mundial. Então, toda religião diz que Jesus tem um destaque X, mas não reconhece quem é Jesus de verdade. Precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e sua divindade, refutando as ideias do pluralismo e do inclusivismo religioso, que visam atrair o cristianismo para uma falsa unidade. Então, as religiões querem se unir em Cristo, mas sem crer em Cristo, sem entender quem é Cristo, sem se render a Ele, sem abandonar o pecado. Então não adianta esse pluralismo, Pluralismo, não adianta esse ecumenismo, essa união dizendo que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Então não existe esse inclusivismo religioso, que todos podem se unir. A fé cristã é exclusivista. Jesus não é um caminho, ele é o caminho único, portanto. Então, quer se unir a Jesus? Se una a Jesus. Mas não adianta se unir a Jesus e continuar nas suas velhas práticas, nas suas velhas religiões. Então, a fé é exclusivista, a fé em Cristo é exclusivista. Ele é o caminho, o único. Como diz o escritor Erwin Lutzer, Deus se revelou somente em Cristo. Portanto, todas as outras religiões são imperfeitas, desencaminhadas e falsas. E a gente vê que surgiram pela mente humana. Então, são revelações espúrias, são anjos que apareceram com outras revelações, que a Bíblia diz que qualquer anjo que pregar o teu evangelho é anátema. Até um anjo, como diz a palavra do Senhor. Mas não seria uma intolerância pensar desse jeito, Então alguém pode pensar: não, vocês estão sendo
fundamentalista, intolerante, como é que pode só... Vocês não querem se unir às outras religiões? Que comunhão tem a luz com as trevas, né? O exclusivismo não está em conflito com a liberdade religiosa, a liberdade de adotar qualquer religião que a pessoa queira ou não queira nenhuma. Deve ser um direito em todos os países, especialmente naqueles que foram influenciados pela fé cristã. A questão é, existe a escolha certa, Cristo, e as muitas escolhas erradas fora de Cristo. Então nós não somos intolerantes a ponto de querer que haja só o cristianismo. Não, tem que ter liberdade, cada um siga a sua religião. Mas não podemos abraçar todas as religiões e dizer que todos os caminhos levam a Deus. E inclusive a liberdade religiosa é algo que nos favorece. Pois tem países que não têm liberdade religiosa, lá é só o islamismo. O cristianismo só é pregado nas cavernas, nas ocultas, e muitas das vezes os missionários são mortos por causa disso. Então liberdade religiosa é algo que nós defendemos. Então tem que ter no Brasil o candomblé, tem que ter o catolicismo, o espiritismo. Agora, o que nós não podemos é juntar tudo em um balaio e dizer que tudo leva a Deus. A questão é, existe a escolha certa, que é Cristo, e as outras escolhas. Cada um tem sua liberdade. A gente prega a palavra, prega a verdade. Quem quiser Jesus, Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome seu. Então Jesus é o caminho. Quem quiser ir por ele, está facultada a possibilidade, a liberdade de escolher Jesus. E graças a Deus, nosso país tem liberdade religiosa. Nunca vamos ser extremistas a ponto de dizer, não, tem que acabar com tudo e deixar só os evangélicos. Não. Haja liberdade, haja escolha. Todo mundo tem um livre-arbítrio para escolher. Glórias a Deus. E Deus falou até para os judeus, Estava escolhendo os judeus como povo. E Deus ainda falou, aqui está o caminho da bênção, aqui está o caminho da maldição. Deus ainda deu uma dica, Escolha a vida, escolha a bênção. Mas o homem vai para onde quer. Terceiro subtópico, queriam fazê-lo rei. Ainda no texto em estudo, vemos que a compreensão imperfeita do Messiado de Jesus também se revelou no fato que, mesmo reconhecendo ele a figura de um profeta, reduziam isso a uma oportunidade política. Então, mesmo eles vendo, não, esse deve ser o novo Moisés, o profeta semelhante a Moisés. Mas eles queriam, em vez de pensar do ponto de vista religioso, do ponto de vista da fé, de voltar-se a Deus, eles queriam aproveitar aquele momento como uma oportunidade política de tornar Jesus rei e derrubar Roma. João registra que, por saber que o propósito da multidão era proclamá-lo rei, Jesus tornou retirar-se ele só para o monte. Então Jesus sempre tinha que se esquivar, ou dos inimigos querendo matá-lo, ou agora a multidão iludida ali, desejosa ali de tornar Jesus rei de forma completamente contrária ao que Deus estava fazendo naquele momento. A incompreensão e a incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalece até os dias atuais e somente serão mudadas no final da grande tribulação, quando enganados e perseguidos pelo anticristo, os judeus clamarão por Jesus e receberão o socorro do Filho de Deus. Então, só na tribulação que os judeus vão entender. Hoje, muitos nem esperam mais o Messias. Aqueles ortodoxos estão esperando o Messias, mas outros já estão vivendo uma vida secular que não pensam mais no Messias. Mas um dia, aleluia, eles verão, clamarão e olharão para aqueles que os transpassaram. Está lá em Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, nesse momento, no final da tribulação, quando Israel estiver ali sitiada, sendo destruída, Jesus vem, aleluia, e dá mais uma oportunidade para eles. Eles reconhecem então Jesus como Messias, e agora sim Jesus vai ser o rei, nesse momento. Então eles reconhecem Jesus como Messias e se humilham e choram, e Jesus vem salvar os remanescentes, como estudamos no trimestre passado sobre as últimas coisas. Nesse tempo cumprirá o que Jesus disse: Israel clamará por aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 13:35.
Será então restaurado o trono de um descendente de Davi, Jesus, o Cristo, para um reino eterno. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa promessa se cumprirá, louvado seja o nome do Senhor. Talvez até Maria estava enganada no princípio ali. Vemos no primeiro sinal, quando Jesus transforma a água em vinho, e Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Talvez até Maria tinha essa expectativa de que Jesus ia se tornar rei naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus primeiro tinha que libertar o povo e reconciliar o homem com Deus, perdoar os pecados, morrendo na cruz por nós. Conclusão. Apesar do propósito de Cristo de revelar-se ao mundo como Deus Salvador da humanidade, as multidões o seguiam pelos sinais que fazia, mas sem a compreensão correta de sua identidade. Então, falta de pregação hoje em dia, se repete essa situação. As pessoas enchendo templos, catedrais, em busca de milagres, em busca de sinais, e se esquecendo daquele que é doador do sinal, do Senhor Jesus. Se esquecendo de fazer as pazes com Deus, de viver uma vida santa e de desejar e morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso alvo seja o céu e não somente esta vida. Mas que isso, em muitos, os sinais suscitavam o interesse de ver como o rei de Israel em busca do fim do domínio romano. Então, alguns viam os sinais e já viam outra coisa, já havia uma oportunidade política. Em nossos dias, o secretismo religioso humaniza a sua mensagem e rejeita seu senhorio. Vigiemos, Então, essa mistura, esse evangelho corrompido, esse evangelho de facilidades, evangelho muitas das vezes misturado também com secretismo, com objetos que não deveriam estar ali no culto, acaba humanizando a mensagem e rejeitando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que um dia voltará e virá buscar um povo santo e zeloso de boas obras. Que nós possamos estar vigilantes, prudentemente, aguardando a volta de Jesus e vivendo o dia de hoje como se Jesus voltasse hoje, daqui a pouquinho. Amém? Lição 8, a próxima lição, o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. Oh, glória! Mais uma lição que nós estaremos saboreando. Aleluia, da escola dominical. Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te clamamos da tua graça, da tua misericórdia. Pai, que o Senhor fortaleça, Pai, cada jovem, Senhor. Aleluia, que possamos olhar para Ti como verdadeiramente és. Reconhecer como nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, que possamos estar esperando, não só nessa vida, mas esperando a eternidade. Para isso estamos lutando e tomando o céu à força. Nos ajuda, Pai, fortalece os jovens, abençoa os alunos da escola dominical, os professores, pastores, todos que compõem esse maravilhoso ministério. Vai fomentando, vai despertando aqueles que ainda não chegaram a frequentar a escola dominical. Esperta, Pai, para a glória do seu santo nome. Nos dá estratégia. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo isso. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.